Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber. Vamos lá então para a videoaula da quinta semana. É isso aí, chegando aí na metade do nosso curso de Introdução à Computação Forense aqui na Academia do Hacker Ético. A gente vai fechar nesta videoaula o nosso segundo tópico, não é isso? Segundo tópico, coleta e preservação de evidências digitais. Começamos lá em cima na terceira semana com a parte teórica, finalmente chegando aí ao hands-on. Partimos então a parte de coleta em duas partes. Vimos na quarta semana coleta de dados em mídias não voláteis e a gente entra agora na coleta de dados voláteis. Para a coleta de dados voláteis, nós temos aí então coleta de dados em memória e coleta de dados em rede. Beleza? E aí então em seguida depois a gente passa para a sexta semana para análise desse material que é coletado, separando aí em duas fases distintas, a coleta e a análise forense. Então, nessa parte de coleta de dados voláteis, em primeiro lugar, a memória, é muito importante dizer que não tem como coletar memória sem deixar vestígios. Essa é uma péssima notícia para tudo que a gente vem falando sobre preservação de evidências. Por quê? Quando os dados são não voláteis, você pode, na maioria das vezes, pegar a mídia, colocar numa estação pericial, colocar em modo somente leitura e fazer a duplicação sem alterar nada lá dentro daquela mídia. Você pode inclusive dar um boot na máquina com live CD, live USB, montar ou nem sequer montar a mídia principal da máquina para fazer a duplicação, vai lá até aquela mídia, extrai para um HD externo, mas quando a gente fala de mídias coleta em dados voláteis, nós estamos falando necessariamente em chegar até uma máquina que está ligada e coletar a sua memória. Nesse caso, nós precisamos executar alguma coisa naquela máquina, não pode ser feito a partir de fora. E nesse caso, a gente tem sim que fazer pequenas incursões e, consequentemente, deixar vestígios ali que precisam ir para o laudo justificados, né? Você vai dizer, olha só, fiz a duplicação forense em memória, o que vocês vão encontrar aí, que nós podemos apresentar isso depois da análise de evidências, vão encontrar a execução de softwares de coleta. Eles vão executar e, naturalmente, um programa em execução naquela máquina vai ser registrado como um processo e, consequentemente, alterando aí a composição daquela mídia de origem. Por isso que lá atrás nós dissemos que, preferencialmente, quando se faz coleta, não se deve alterar evidências originais. No caso de coleta de dispositivos voláteis, se for necessário, sim, você vai alterar. Nem sempre é necessário fazer a coleta em evidências voláteis. Geralmente isso é feito quando a máquina está ligada e toma-se a decisão de, ao invés de desligá-la para coletar os elementos ou as mídias não voláteis, mantém-se a máquina ligada e executa-se na própria máquina a coleta de sua memória, jogando para um HD, para um dispositivo externo, a imagem dessa memória, para depois então fazer a análise offline, beleza? Isso também não desmerece, nem deve-se ignorar o hash feito na imagem da memória que foi duplicada, mas sabe-se que não tem como, né, de jeito nenhum você pegar o hash da mídia de destino e depois comparar com o hash da mídia original, já que a memória que você mexeu lá, você tem a volatilidade gerando hashes toda vez que ela for manipulada. Beleza? Então, feitas as apresentações, a gente tem então esses aspectos relevantes aí para o que justifica fazer a coleta na memória, manipulação, captura e análise de dados armazenados na memória volátil, passível de perda ou desligamento ou sobrescrita no funcionamento normal. Essa é a decisão na hora de fazer essa coleta. O que é que se busca geralmente quando se faz a duplicação ou a coleta de uma memória? Arquivos abertos, estavam abertos na máquina, bibliotecas em execução, módulos ativos, processos em execução e conexões estabelecidas, tudo isso que eventualmente poderia ser perdido quando você desliga a máquina para fazer a coleta da mídia com a máquina desligada. Senhas sem criptografia, eventualmente armazenadas temporariamente na memória, comandos digitados, registros de procedimentos recentes e por aí vai. Até a gente tem ainda aí uma informação importante para você. Veja, você está numa máquina Windows, você precisa pegar o registro daquela máquina Windows. Você pode fazer isso
utilizando ferramentas de duplicação ou de coleta forense direto no HD para buscar uma imagem do registro e, consequentemente, todas as informações que foram armazenadas no registro sob o uso da máquina. Mas olha só, guarda essa informação. O Windows guarda em memória uma cópia integral do seu registro. O que isso quer dizer? Que uma dos motivadores mais frequentes para se fazer coleta em máquinas Windows é você fazer a imagem da memória e depois, na análise, você analisar a memória e extrair dados do registro, não do HD original, mas da memória da máquina original. Só para dar uma ideia do poder que se tem em algumas situações, do ponto de vista forense, de capturar, de extrair dados da imagem de uma memória que foi duplicada, de uma memória que foi coletada. Certinho? Então, geralmente, a gente explica que uma máquina desligada, você faz uma perícia chamada a frio, a duplicação e depois a análise offline. Mas não tem como você fazer essa perícia a frio numa máquina ligada, né? Então, a gente diz que toda coleta é feita a partir de um procedimento forense a quente. A máquina está ligada, embora a análise posterior pode ser feita sobre a imagem que foi coletada a quente e, consequentemente, offline também, a frio. Belezinha? Entendido, então, como a gente vai mexer, vai operar, vai manusear a máquina, que esse manuseio seja o menor possível. Então, analise a abordagem para fazer um planejamento com cuidado. O que eu faço numa máquina Linux, o que eu faço numa máquina Windows para coletar a memória, sendo o mínimo intrusivo possível. Lembrando que esses procedimentos vão ser descritos meticulosamente no laudo. O acesso é ao sistema ligado, consequentemente a possibilidade de contaminação de dados é real. A destruição de evidências pode acontecer em função dessa decisão de manusear a memória, e aí, eventualmente, a contestação de quem é o proprietário, em casos criminais, por exemplo, houve uma manipulação do equipamento com ele ligado e nós vamos contestar isso judicialmente. Isso é um argumento que precisa ser levado em consideração na hora da decisão de fazer uma coleta de memória. Então, a provável impossibilidade de repetição de atividades de análise se a análise for feita a quente. Então, repito, qual é o procedimento se você optou por fazer uma análise de memória? Fazer a coleta a quente, jogar esse conteúdo para um arquivo, esse arquivo é a imagem pericial da memória naquele momento, e aí então, sim, todos os procedimentos de análise poderão ser repetidos, que eles não serão feitos na máquina original, eles serão feitos, nesse caso, na imagem da memória. Entendido? Então é isso aí. A gente tem, então, o dump, o processo chamado de aquisição do conteúdo da memória RAM, da máquina investigada. O arquivo, então, a exemplo do arquivo que vimos nas mídias não voláteis, um arquivo de imagem, formato RAW, formato bruto, que também vai ser analisado com ferramentas forenses, só que nesse caso, a análise aqui na estação forense de forma offline vai ser feita com ferramentas específicas, coisas que nós veremos a partir da próxima semana. Veja, hoje vemos a coleta, próxima semana a gente vê a análise, beleza? Então, o dump mais a análise pós-mortem faz parte do processo inteiro de coleta e análise de memória, consequentemente, de dados voláteis. O desafio inicial é a estrutura do sistema da memória, porque a memória, ao contrário dos sistemas de arquivos, ela não é um sistema de arquivos estruturado. Então você não vai encontrar lá um MFT, um Master File Table, onde você vai encontrar ali a indicação de onde as coisas foram armazenadas, tudo bonitinho, seja ext2, ext4 para sistemas Linux, FAT32, sistemas Windows antigo, NTFS, exFAT para sistemas Windows novos. Cada uma desses sistemas de arquivos é estruturado e dá pistas aí para que o manuseio da imagem, da mídia
não volátil seja feito buscando entender e identificar onde é que os arquivos estão ou estavam armazenados. Isso não acontece com memória. Memória é desestruturada do ponto de vista de sistema de arquivos, podemos dizer que é um sistema de arquivos, né? Mas a organização interna da memória segue uma certa lógica, por isso as ferramentas forenses vão atrás dessa ordem ou dessa lógica para buscar por processos, por programas que estão ou estavam em execução na memória. Então a busca geralmente que se faz no arquivo bruto de memória é por expressões regulares, então utiliza-se com frequência, a gente vai ver isso lá na análise do arquivo de memória. O comando de baixo nível strings, buscando por padrões, é um método manual que dá trabalho, mas que pode encontrar algumas evidências lá. Mas o correto ou mais adequado, não ignorando o uso de strings, é usar ferramentas específicas para manipular imagens de memória. E aí então a gente vai encontrar coisas chamadas offsets das principais estruturas. Esses offsets vão dar indicações de onde aquele processo estava rodando na memória para que você consiga capturar, por exemplo, que a gente é fora do escopo de computação forense, mas dentro do escopo de análise de memória. Você pode encontrar um malware rodando dentro daquela memória. E isso poderia e pode ser feito também usando os procedimentos de computação forense. Você faz o dump de memória, depois encontra uma assinatura de um malware em execução naquele arquivo de memória, extrai e verifica depois qual era o malware que estava em execução ali. Computação forense com um pouco aí de engenharia reversa, né? Ou de identificação, análise de malware. E aí você extrai então estruturas da memória e do dump e recupera essas evidências. O que a gente vai procurar aqui é por comandos digitados, a gente vai ver lá na parte de análise, principalmente, né, dentro da imagem do registro de um Windows dentro da memória, extrair o hash da senha de um administrador e usar ferramentas para quebrar esse hash offline. São algumas coisas bem bacanas que a gente vai ver na parte de análise. Mas vamos voltar para cá, senão a gente perde tempo, gasta muito tempo aqui nessa videoaula. O nosso foco aqui é coletar memória de máquinas e transformar essa coleta em arquivo, beleza? Existe aí uma coisa bem MacGyver, né? Uma coisa que na prática não faz muito sentido a gente pensar numa coisa desse tipo. O cenário seria muito específico, seria uma coleta via hardware. Seria se as máquinas tivessem placas que poderiam ser utilizadas especificamente para isso. Se você tem essa curiosidade de saber se isso é possível, sim. Você pode extrair, existe o Tribal Card, depois tem aí um videozinho no link do nosso material, a gente coloca lá também no ambiente EAD. Você então faz uma captura de imagem via DMA, o acesso direto à memória, mas lembrando, isso só seria possível se cada máquina, se fosse fazer perícia, olha lá, eu tenho uma Tribal Card instalada, e você usa os recursos da Tribal Card para fazer o dump, beleza? Só para não ficar fora ou para não deixar de citar contextos aí que seria um contexto ideal. Nesse caso aí você usa a própria placa que estaria lá para fazer isso. Vamos para o cenário real e comum que a gente tem. Tem uma máquina Windows, o que eu uso para fazer uma captura na máquina Windows. Gente, tem um monte de ferramenta de dump de memória em Windows, tá? O próprio DD que a gente usou lá no primeiro, para máquinas, para dispositivos não voláteis, tem o DD para Windows, também para dispositivos não voláteis e para memória, pode ser utilizado, tem aí o link, se tiver, depois esse link cair, a gente atualiza lá no nosso material. O MemPass é um projeto que lá está no SourceForge, muito bacana, mas olha só, falando de prática, falando hoje, atualmente, a melhor ferramenta mais indicada por mim e pelos colegas peritos, aí a gente termina trocando umas figurinhas, atualizando essa necessidade de fazer dump de memória. A ferramenta mais adequada para fazer dump de memória hoje de estações Windows se chama Dump IT, tá? Dump IT. Ela é uma ferramenta hoje mantida pela Magnet Forensics, uma empresa, mas que você pode ir nesse link, depois ele pode até mudar, né? Isso é padrão. Procura por Dump IT da Magnet, você vai fazer um cadastrozinho lá e ele vai disponibilizar gratuitamente o Dump IT.
O que é que eu tenho no Dump IT que não tenho nas outras ferramentas? Ora, o Dump IT é em modo texto. Você tem que executar como administrador na máquina, abrir um prompt e fazer o dump da máquina Windows para um pendrive ou um HD externo. Duas maiores vantagens do Dump IT. Você não precisa instalar nada na máquina. E isso é uma grande vantagem, concorda? Você já vai executar alguma coisa na máquina para coletar a memória. Você ainda vai instalar. O Dump IT não precisa instalar. Qual é a sacada então? Leva num pendrivezinho, espeta, abre o pendrive na máquina que vai fazer a coleta, executa o Dump IT na máquina e então joga aquela informação, a imagem da memória para o próprio pendrive, se tiver espaço, ou para um HD externo. Essa é a grande sacada. A desvantagem, modo texto, para alguns isso é uma dificuldade, mas é bem simples o modo texto prompt do MS-DOS. Mas tem outras ferramentas que são gráficas para fazer duplicação forense. Aí é onde está a grande vantagem do Dump IT. Algumas ferramentas, guarda bem isso, bem conhecidas no mercado para duplicação pericial em Windows, elas estão dando crash. Isso, tela azul da morte. Então você tem ferramentas, são gráficas, bonitinhas, lá vai. Você instala, já é um método ou um procedimento que altera bastante aquela mídia que você vai fazer a duplicação da memória Windows, né? E quando você vai executar, ela dá o crash e dá o tela azul da morte. Isso é muito, muito, muito problemático, porque você perdeu. Se vai reiniciar a máquina, não compensa mais pegar os dados de memória. O Dump IT, até o momento, foi a ferramenta mais estável que eu conheci e que os colegas têm conversado para você fazer duplicação sem dar crash na máquina que está sendo feito o dump. Beleza? Então é a recomendada, apesar de que existem outras aí, olha aí, FireEye Memorize, a Mantec Memory DD, a própria Guidance tem o INEM 32 e 64 bits, o Fast Dump, da AGB Gary, né? O link estava fora do ar recentemente. Aqui são sugestões ou, para conhecimento de vocês, ferramentas para dump de memória. Fazem todos a mesma coisa. Você instala e ou executa a partir no pendrive, algumas delas, na máquina, faz o dump e joga para o HD externo para fazer análise, beleza? Mas a ferramenta que a gente vai indicar e a ferramenta que a gente vai usar aqui para nossas práticas é o, guarda bem, Dump IT da Magnet Forensics, beleza? Não vamos mostrar aqui em execução, porque demoraria mais na nossa videoaula. A gente bota lá no roteiro, ensina vocês direitinho para fazer isso na prática e faz uma atividade aí avaliativa para que vocês executem o roteiro e vejam ela em execução. Para Linux, existem algumas particularidades importantes também. E a gente vai mostrar na prática aqui o Linux e deixa o Windows aí para atividades complementares dessa semana. No Linux, antigamente, era bem fácil fazer um dump de memória. Bastava ser root, tinha que ser root naturalmente, você ia direto lá no processo, /proc, fmin, né? Você tinha lá então a memória do Linux, o conteúdo de memória era indicado em uma variável de ambiente que mapeava o conteúdo de memória. O que é que você podia fazer, o que a gente fazia há alguns anos atrás? Simples assim, abria um Linux, dava um DD, olha que beleza, lá direto no mapeamento da memória e jogava para um pendrive e vida que segue. O que aconteceu? O kernel do Linux foi mudando e o acesso direto à memória do Linux ele foi bloqueado para uso com esse tipo de ferramenta. Né? Então não tem mistério, infelizmente, máquina Linux, você vai precisar instalar algumas coisinhas lá. Não, quando a gente fala algumas coisinhas, é um módulo no kernel para acessar a memória com permissão e fazer essa duplicação. Essa é a má notícia, né? Há muita manipulação na memória e no sistema antes de fazer o dump no Linux. A boa notícia é que existem projetos ou facilitadores para esse tipo de atividade. O que a gente vai apresentar aqui e vai usar é o Lime, ou L-I-M-E, Linux Memory, tá? É um projeto que está no GitHub de um entusiasta, do mantenedor dessa ferramenta, e o que se tem que fazer é baixar a fonte dessa ferramenta, que é um módulo do kernel, compilar, consequentemente você vai precisar ter os headers
na máquina. Olha só que coisa chata. Você está na máquina, vai fazer um dump da memória, mas ele não tem os headers que nem toda máquina Linux tem. Para usar o make e compilar esse módulo, você precisa ter. Você vai precisar instalar esses headers. Vai ter que ter o Git na máquina para baixar do GitHub esse fonte e compilar. Tá? A gente vai mostrar esse passo a passo aí, mas a vantagem aqui, seguindo esses passos, você instala esse módulozinho, o Lime ou Linux Memory.ko, seria esse módulo do kernel, e você insere o módulo, e nessa inserção do módulo do kernel do Linux, indica para onde vai ser gerada a imagem RAW, a imagem do dump de memória, e bota aqui o formato LIME para ele entender que é a memória do Linux para esse formato RAW. Beleza? A gente faz já essa prática para mostrar para vocês. E lembrando que, após essa geração, você vai usar ferramentas específicas para analisar essa memória. Seja para a imagem gerada com dump IT no Windows, seja para a imagem gerada com o LIME, o Lime, do Linux, nós vamos usar neste curso, na próxima semana, na análise forense de memória, o Volatility, tá? Esse é a principal ferramenta que a gente usa aqui e que indica para analisar imagens de memória de quaisquer sistemas que você faça o dump. A gente faz aqui a coleta, depois nós vamos entregar na próxima semana, nas próximas videoaulas, quando a gente for ver a parte de análise, arquivos de memória capturados, vocês vão analisar com o Volatility. Aqui não é o nosso foco análise, só a parte da coleta. Beleza? Vamos lá então praticar. Eu vou jogar aí para vocês na tela. Cadê ela? Opa! Vou jogar na tela aí para vocês uma maquininha virtual. Eu usei até aquela mesma que a gente tinha usado. Olha aí. Então, nessa máquina virtual, ó, o que a gente vai fazer? Inicialmente, eu criei aqui, ó, no barra mídia, uma pasta chamada HDEST, tá? E vou montar aqui como se fosse um pendrive externo ou um HD externo para onde eu vou fazer a duplicação da imagem, a coleta da imagem da memória dessa máquina, que está aqui, ó. Vamos dar um free aqui, ó. Eu tenho aproximadamente 2 GB de RAM nessa máquina Linux aqui. Eu quero pegar esses 2 GB de RAM, fazer a coleta e jogar para um arquivo usando o módulo LIME. Beleza? Então, o que eu vou fazer para não precisar dar um Ctrl+C, Ctrl+V nos comandos aqui? Eu deixei no History. Então, vim aqui no barra mídia, ó, vou dar um Fdisk -L para encontrar aqui, ó, tá aqui o HD principal SDA, tá aqui um SDB. Então, aqui seria um pendrivezinho de 5 GB, minha memória tem 2 GB, vai caber. Beleza? Formato Linux, bonitão aí. Eu vou então, ó, dentro desse barra mídia aqui, vou montar barra dev SDB1, SDB né, pessoal? SDB1, ó, aqui em barra mídia HDEST. Pronto. Então agora eu tenho dentro de barra mídia HDEST, ó, simulando aqui um pendrive de 5 GB que vai receber esse arquivo de imagem. Seria aqui, no caso, meu HD externo para eu jogar para lá. Entendido? Beleza, o tipo é XT4, read write. Vamos fazer então a duplicação forense. O que eu precisaria aqui no primeiro momento, ó, para nessa máquina fazer o meu instalar o meu módulo do kernel? Olha só, eu precisava instalar o Build Essentials para usar o Make, o Git para baixar a imagem, né? E aqui o Linux Headers, que seria para baixar os headers do Linux para a versão do meu kernel. Eu fiz isso nessa máquina para ganhar tempo, eu vou colocar isso aqui no roteiro para vocês, mas provavelmente vocês vão precisar rodar isso, vai demorar um tempinho, porque vai ter que baixar, ó, o Build Essentials, o Git, aqui está tudo instalado já. Beleza? Preciso desses dois aqui para compilar o módulo do kernel para fazer a coleta da memória e preciso do Git para baixar aqui o meu Lime, lá do GitHub do colega que mantém esse projeto. Vou criar aqui, deixa eu ver onde é que eu estou, dentro do barra root, vou criar aqui uma pasta, vamos chamar aqui de coleta memória, tá? E aqui dentro eu vou dar um git clone, eu vou baixar
repositório Git com o módulo do kernel para a gente compilar. Vamos lá? Cadê ele? Ó? Só para não dar daqui. Ó. Então, github.com, aqui é 50 Forensics Lab Lime.gti. Git, desculpe. Olha aí. Pronto. Então, aqui estão os fontes do Lime. Lime, olha aqui, ó. Tá? E aqui dentro de SRC, já baixados aí, então, os fontes do meu módulo do kernel, já tendo aqui as dependências do Build Essentials e do headers da minha versão do Linux, eu posso fazer a coleta. Muita coisa que a gente baixou, né, pessoal, mexeu muito nesse sistema. A gente espera que um procedimento desse valha a pena, que tenha alguma coisa em memória realmente que vale a pena com a máquina ligada a fazer tudo isso. Vamos lá, então eu vou dar um make aqui, ó. Esse make, então, vai compilar o módulo do kernel que foi baixado de lá para a arquitetura e versão do meu sistema operacional nessa maquininha aqui. Beleza? Ó, tá aí. Ele criou esse arquivo, ó, Lime60141, ó, KO aqui. O nome era Lime, ele botou esse nomezão bem bonitão aqui, que tem a ver, ó, o name-a, com a versão do kernel que eu estou usando aqui, 61041. E aqui está, ó, opa. Esse é o módulo do kernel. E agora, como é que eu executo a duplicação pericial? Guarda bem essa informação, vou botar lá no roteiro. Eu vou inserir o módulo, ou seja, eu vou carregar o módulo e nesse carregamento do módulo de acesso direto à memória, vou puxar ou vou extrair o conteúdo da memória para dentro do nosso HD externo. Como é que eu faço isso? Ó, acho que eu tinha colocado aqui para não precisar fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, nem fazendo na mão e não dar erro aqui. Daqui, ó. Então, vê só. Eu vou pegar aqui, ó, INSMod, tá? Isso aqui eu estou inserindo o módulo, carregando o módulo do kernel. /, o arquivo que foi compilado aqui, ó, que é esse cara. E aqui em path eu vou colocar para onde é que eu vou jogar o meu arquivo de dump. Então a gente acabou de criar, não foi o /root, não, /media, /hd. Me ajuda aí, pessoal. HD. Acho que foi HD externo. HD. Onde foi que eu montei, pessoal? Coleta memória. Foi antes daqui. HD EXT. Pronto. Eu vou jogar para dentro desse cara que eu vou estar jogando dentro do meu pendrive. Né? Isso? HD EXT. /HD EXT. E eu vou botar o nome memorialinux.ral. Pronto. E formate Lime. Vou dar um Enter e pronto. O que está acontecendo nesse momento, pessoal? Eu estou inserindo o módulo que eu acabei de compilar do LIME no kernel, com permissão de root, e ele dá a permissão de acesso direto à memória. Quando isso é feito, o módulo é preparado para isso, então pega esse conteúdo da memória e vai então gerar um arquivo que eu chamei de memorialinux.ral, que está dentro do meu pendrive Media HDEST, o formato LIME. Eu tenho que dizer esse formato aqui, que é o formato específico que o módulo que foi criado aí pelo colega botou no Git funciona. Um pouquinho complicado? Sim, vamos botar no roteiro bem direitinho para vocês reproduzirem. O mais importante aqui, acabou o processo. Eu já posso agora desligar a máquina e tudo. Lá no meu pendrive, no meu HD externo, tá a imagem dessa memória. Então a gente mostrou, ó, free, nossa memória tem aproximadamente 2 GB. E se eu for lá em cd/media HDEXT, onde está montado o meu pendrive, o meu HD externo, ó, quem é que está aqui? Ó, o memorialinux.ral. Posso fazer um hash da memória original? Não, mas posso e devo fazer um hash do arquivo de dump. Para quê? Para que a partir daqui em diante, na cadeia de custódia, quem quiser utilizar esse arquivo para manipular, fazer análise, ele saiba que esse arquivo é o mesmo que foi extraído da máquina original. Então vamos lá, lembrando, posso dar um SHA-256-SAM, ó, SHA-256-SAM, no Memória Linux, jogar isso aqui no arquivo, eu vou botar hash da memória.txt. Acabou. Então aqui eu estou gerando um hash do arquivo de dump da
da máquina Linux aí, né, que eu acessei, instalei o módulo, fiz a duplicação pericial da memória, joguei no meu pendrive externo e estou aqui gerando o hash. Em gerando esse hash, eu já posso fechar essa máquina e partir lá com Volatility ou outro equipamento qualquer, ó, ou com outra ferramenta qualquer. Aqui está o hash dessa memória. Esse é o hash SHA-256 desse arquivo de duplicação. Entendido? Se não entendeu, volta um pouquinho, presta bem atenção aí, é bem legal, né? Dá muito trabalhinho aí para entender, e sim, é um processo extremamente que mexe bastante com o sistema, mas presumindo que você precisa fazer um dump de uma máquina Linux ligada, esse é o caminho. Baixar o headers, baixar o Build Essentials, baixar o Git e o LME fonte, compilar e inserir o módulo nessa inserção, você joga o arquivo, gera o hash e acabou-se a parte de coleta. Entendido? Fechou então essa primeira parte dessa videoaula. Vamos lá então rapidamente para a segunda parte, para não estourar nosso tempo aí, ó. Vamos falar então de um segundo tipo de coleta de dados voláteis. Coleta de rede, é isso aí, coleta de dados de rede. O que é uma coleta de rede? É um grampo. Você vai fazer uma captura de dados que estão passando na rede para fazer uma análise pericial daquilo ali. O que a gente não pode deixar de falar sempre quando for falar nisso aqui. Grampo sem autorização é crime. Você não pode chegar numa rede, fazer a coleta e analisar dados dos outros, né? Felizmente aí a gente tem a criptografia que ajuda os bisbilhoteiros de plantão, os criminosos, né, que fazem coleta sem autorização, a dificultar e por vezes impedir a análise do que está dentro do que está encriptado. Mas seja encriptado ou não, coletar dados sem autorização é crime em dispositivos de particulares, em mídias não voláteis e principalmente também em mídias voláteis, nesse caso em redes. Hoje que está popular aí, redes Wi-Fi, popular você chegar numa rede, conectar e usar a rede gratuita, nada de fazer grampo na rede dos outros. Beleza? Então, feitas as apresentações, o que era interceptação há muito tempo atrás, no início? A gente falava do grampo tradicional, por isso que tem esse nome de grampo, lá na época do governo militar, dos grampos pelos os arapongas da ABIN, né? Com todo respeito aos colegas da ABIN que fazem um trabalho belíssimo aí de inteligência. Tinha-se aí o AICO, que seria, ou foi o primeiro modelo de grampo hardware e software extremamente limitado para 30 linhas aí simultâneas, usada lá na década de 60. Depois surgiu o Guardião, e ele é bem apresentado e foi falado inclusive no filme Tropa de Elite, ele é citado que era e ainda é utilizado pela inteligência de alguns sistemas, ou de alguns órgãos de investigação e de perícia no Brasil e no mundo. Mas o Guardião ele deu lugar ao Sombra, que foi aí desenvolvido pela Polícia Federal do Brasil, juntamente com uma empresa muito capacitada chamada Digitro, que trabalha com soluções de VoIP, e aí o Sombra passou também a fazer ou propiciar grampos em telefonias baseadas em IP, em VoIP, né? E mais recentemente, com muito menos documentação, só com comentários para nós que estamos aqui, civis fora do ambiente de investigação e perícia oficial do Brasil e do mundo, o SIS, que com muito orgulho aí, para o brasileiro, sim, foi um grande sistema e é um grande sistema. Eu tenho pouquíssima informação sobre ele, sistema de interceptação de sinais, criado integralmente, idealizado e utilizado pela nossa Polícia Federal no Brasil. Isso é o que é grampos, hardware e software oficial das forças policiais de investigação. Tem esses nomes aí para vocês fazerem pesquisas, de repente vocês conseguem mais informações, beleza? Vamos falar de outro tipo de grampo, que é o grampo genérico. Preciso capturar dados para um processo investigativo, sou perito, tenho autorização judicial, você tem então essa autorização. Onde é que eu vou fazer essa captura? O que é que eu vou capturar? Tecnicamente falando, grampo é interceptação de pacotes em rede TCP/IP. O que é que eu tenho que procurar? IP de origem, IP de destino, protocolo de origem, protocolo de destino, protocolo utilizado de origem e destino, porta de origem, porta de destino e principalmente dados da camada de aplicação que, se tiverem sem criptografia,
podem ser, então, analisados, como vamos ver lá na fase de análise de nosso curso, e se tiverem criptografia, em alguns casos, a gente pode, offline, tentar quebrar essa criptografia para ter acesso ao conteúdo das mensagens. Isso é grampo, falando genericamente, mas sem ser muito superficial. Sim, grampo hoje é isso, seja VoIP, seja WhatsApp, seja HTTP, seja SMTP, seja e-mail, correio eletrônico, mensagem, o que é que seja. Esses são os fatores, os elementos envolvidos. Onde é que eu instalo o grampo? No meio, né, pessoal? Então, a gente costuma dizer na segurança, essa máxima, nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco, sim. Então, eu não tenho onde instalar, eu não tenho onde instalar um grampo em nenhum lugar entre origem e destino. Será que não? Eu vou procurar o elo mais fraco. Olha lá. Eu estou investigando esse cara, tenho autorização, tenho acesso direto à máquina dele, no meio do caminho, nos provedores entre ele e a internet, nos sites que ele está instalando, que ele está acessando. Essa decisão é de acordo com a análise do caso. Tem que ver o que precisa ser grampeado, o que é que há entre origem e destino, procurar o lugar e instalar o grampo fisicamente ali, nas próprias máquinas. Então esse cara está acessando essa aqui, eu tenho autorização para investigar o que está sendo feito entre esse equipamento e esse, em tese, servidor, e eu tenho acesso ao servidor ou equipamento, eu coloco o grampo lá, né? Mas se eu não tenho acesso a essas máquinas, então eu tenho, olha só, eu posso colocar entre o equipamento e o switch da rede dele, entre o switch da rede dele a internet, no backbone dele, no provedor, no tráfego entre o backbone dele e outro com autorização judicial e cooperação dos backbones, no switch que dá acesso ao servidor destino que está sendo analisado, ou entre o switch do destino e a máquina que é o servidor analisado. Qualquer desses pontos que esteja entre a origem e o destino, eu tenho aí o man in the middle, o homem no meio, a possibilidade de instalar um grampo, né? Fisicamente falando é isso, ou mostrando em termos de cenários, e aí então eu tenho algumas formas de instalar fisicamente o grampo. Posso fazer uso de um hub, eu sei que hoje quase ninguém mais usa hub, porque o hub ele não só deteriora a rede, chega ali a 10 megabits compartilhados, mas se for o caso, o hub, como não tem as especificidades de bloqueio e chaveamento do switch colocado nesses perímetros, tudo que passar ali eu pego, eu coloco um hub nesses trechos, boto a máquina do grampo e faço a captura. Posso botar um switch gerenciável ou ir no próprio switch, se ele for gerenciável, e uso uma porta TAP ou mirror port, tá, pessoal? Vou colocar isso aí no material para vocês. Switch gerenciável tem porta de espelhamento ou mirror port ou TAP, é tudo a mesma coisa. Eu tenho então uma porta que eu posso configurar para pegar dados que está passando na porta da máquina que eu estou monitorando. Jogo isso para a máquina de grampo, faço o grampo. Posso ir lá direto no firewall, posso colocar uma máquina em formato de bridge, nível 2, entre um equipamento de saída e o firewall. Eu obrigo tudo a passar por duas placas de rede numa bridge e capturo nele. Tudo isso são cenários que podem ser utilizados para fazer o grampo. Então, resumindo, redes baseadas em hub, né? Isso aqui descarta praticamente. Estou falando possíveis, não necessariamente seria a melhor solução. Instalar intencionalmente um hub, usar a porta de monitoramento, instalar intencionalmente um switch gerenciável com porta de monitoramento entre origem e destino, e aí sim usar a porta de monitoramento desse switch que foi colocado fisicamente lá, instalar intencionalmente uma bridge entre origem e destino, esse cenário que a gente colocou aqui, maquininha nível 2, duas interfaces de rede de grande velocidade, para não ser um gargalo na rede, pega tudo, instala o grampo. Instalar o grampo no próprio firewall, né, depende do firewall, você tem autorização também direto nele, já que todos os pacotes cruzam o firewall ali. E um mundo à parte que a gente não tem como explorar num curso introdutório como esse, é o grampo em rede sem fio, né? Já que você tem, em tese aí, uma rede Wi-Fi como um hub de portas infinitas, você costuma falar assim. Mas é um mundo à parte, inclusive falando de software, a gente tem softwares específicos para isso. Falamos então da parte física e dos cenários, vamos falar de parte de software. O que é que eu uso para fazer grampo? Biblioteca de baixo nível PCAP.
Então eu tenho a libpcap usado no ambiente Linux e Unix e tenho o impcap usando no ambiente Windows. A ferramenta padrão em modo texto que faz o uso da libpcap chama-se tcpdump, que a gente vai usar aqui. E para o Windows chama-se windump, fazem a mesma coisa. Acionam, naturalmente tem que ser superusuário, né? A libpcap para botar a interface em modo promíscuo e capturar informações naquele trecho específico que a máquina está conectada. A máquina está no local que a gente discutiu aqui, libpcap instalado com permissão de administrador, tcpdump usa a libpcap, faz essa captura e isso é o grampo. Fácil assim? Sim, se vocês entenderam tudo direitinho, tá tudo pronto para você fazer então seus experimentos. Colocar uma máquina de um lado com uma máquina do outro, uma máquina no meio, essa máquina interface em modo promíscuo habilitada com libpcap e o libpcap é acionado então pelo tcpdump. Você pega então agora os próximos passos, identificar os parâmetros do que vai ser grampeado e jogar isso para um arquivo que será analisado posteriormente. Sim, hoje também coleta em redes. Próxima semana a gente começa então as análises dos arquivos que foram gerados nas mídias não voláteis, nas mídias voláteis memória, nas mídias voláteis rede. Beleza? Então aí, ó, qual a sintaxe padrão que a gente vai usar? Materialzinho bonitinho lá para a gente seguir o roteiro. tcpdump, simples assim, com permissão de root naturalmente. O "-x maiúsculo é uma sintaxe muito utilizada para exibir ou para capturar e na análise apresentar dados, se for necessário, no formato hexadecimal. O "-v minúsculo é o verbose do modo de depuração. Quando você bota ele 3 vezes é o modo de depuração máxima para não haver truncagem ou para não perder dados que estão no cabeçalho. E na camada de aplicação, o máximo nível de detalhes. O "-s é o tamanho do quadro ou o tamanho do pacote que vai ser capturado. A gente coloca o "-s0 para não haver perigo de truncagem, tá? O "-s0 é infinito. Se não botar isso aqui, protocolos de aplicação, por exemplo, que usam mensagens imensas, o tcpdump pode truncar para ganhar agilidade e perde então sua característica forense. "-i, eu coloco a interface, que é identificada então a interface de rede, e depois de tudo isso, então, "-w de write, para gravar num arquivo específico. Esse arquivo específico é o arquivo RAW aqui do grampo ou da captura de tráfego de rede. Beleza? Depois o resto é rede, né? Identificar portas, né? Eu tenho então um telnet, porta 23, web, porta 80, você vai identificar que portas, o tráfego, o tipo de protocolo, enfim, e usar então os parâmetros da ferramenta tcpdump, indicando portas, host para indicar máquinas, src de source, dst de destination, tudo isso está na documentação da ferramenta tcpdump. Não sei o que vou capturar, captura tudo, né? Ó, alguns exemplos aí. Quero capturar tudo que está passando na interface. tcpdump -i é th0. Acabou, considerando que a interface seria de nome th0, né? Ó, pega aqui essa maquininha aqui. Para saber qual é a interface, eu vou dar aqui, ó, um IPA. Tá aqui, ó, minha interface aqui é ENP0S3. Pronto. Então, nesse caso, o tcpdump "-x maiúsculo, "-vvv, "-s0, "-i é ENP0S3. Vai capturar tudo. Isso é saudável, é interessante? Não, porque esse arquivo de destino pode ficar muito grande. Então o que a gente faz? Vamos fazer pequenas filtragens já na captura. Não quero pegar tráfego UDP, quero só TCP. Você indica que quer TCP. Eu quero só identificar tráfego ping, estou investigando aí uso inadequado do protocolo ICMP. Você usa ICMP, ele vai filtrar só o ping. Quero identificar tráfego DNS, então capture na interface UDP port 53. Acabou, eu pego só tráfego UDP 53, tráfego DNS de consulta. Quero pegar tráfego web, então indico as portas 80 ou 443, que são as padrões HTTP e HTTPS, né? Quero capturar de um host específico, então eu boto o host, nesse caso tudo que for voltar dessa máquina vai ser capturado. Quero pegar tráfego só do que venha de determinada máquina, então eu boto src host, indico aqui.
Quero pegar tráfego ou relacionado a uma rede inteira. Então eu boto net, boto /24, a máscara daquela rede. Beleza? Então muito cuidado nesses filtros, porque se você filtrar demais, você pode perder dados que deveriam ser capturados e não participaram do filtro. Então você usa o geralzão, TCP dump, -i a interface, -w o arquivo, pega tudo. Mas se você está ciente do que você quer, pelo menos quem são origem e destino, você pode botar. Inclusive aqui a gente pode utilizar os operadores lógicos, tá, pessoal? AND, OR, para dizer, pegue tráfego, envolva essa máquina e essa outra e jogar para um arquivo. Beleza? Isso aí é o que a gente tem, então, de sugestão para você fazer o grampo na prática, considerando a parte de software. Capturou tudo aí, então, a parte física, identificação do cenário, local de instalação e preparação da máquina, tá lá no meio, man in the middle, TCP dump, ativando biblioteca libpcap, jogando isso para arquivo. Beleza, pessoal? Vamos então partir para análise? Não, análise só na próxima semana, vai ser objeto aí da nossa segunda etapa, dados capturados, jogados para arquivo em offline, vai analisar na próxima semana, inclusive esses tráfegos que foram capturados. Praticando então essas condutas aí de captura, a gente gera alguns arquivos para fazer análise na próxima semana, mas sempre utilizando esse formatão aqui. Deixa eu ver se vai dar para fazer em função do nosso tempo. Eu tenho um TCP dump aqui? Tenho não. apt install TCP dump, vamos lá, ó, rapidão aqui, ok. Então, quero capturar pacotes relacionados, talvez meu link tá ok. Quero capturar todos os pacotes que passam na rede, onde essa máquina está posicionada. Ela está lá no meio. O que eu vou fazer? Ó, vamos voltar lá. Eu vou usar TCP dump, a interface, usando os parâmetros aqui para pegar tudo, o verbose e o S0, e indicar um arquivo de captura. Vamos fazer aqui, Ricardo, só para a gente não deixar o pessoal aguardando. Vou aqui criar um capturas, ó. Mais uma vez, indicar a interface. Minha interface aqui é NP0S3. Então, obrigatoriamente, o TCP dump vai usar a interface NP0S3. Beleza? Estou pegando dados dessa interface. O que mais? -x maiúsculo para se houver necessidade de dados em hex aí, -vvv, -s0. Isso é a sintaxe padrão. Identificar a interface, pegar o nível de depuração máxima e não deixar truncar. Se eu quiser pegar tudo que está capturando, então -w, opa, a gente criou um capturas, não foi? Vamos entrar aqui, ó, cd capturas, pronto. Agora sim, vamos de novo, TCP dump, -i, esse cara aqui, -x, -vvv, -s0, -w, captura, tudo, 01.raw, beleza? Raw não, gente, o formato padrão que a gente usa é o pcap, tá? Pcap, olha aí, pronto, aqui está capturando tudo. Se eu pegar essa maquininha aqui, tentar acessar um site na web, ele vai capturar dados. Aqui, veja, ele não capturou nada, não tem nada ainda para ele aí, né? Deixa eu ver se ela vai acessar aqui um navegador. Deixa eu abrir aqui outro terminal. Vamos dar um pingzão aqui, ó. Ping 10022. Olha lá. Olha o tráfego aí capturando. Ping. Então está capturando o ping. Vamos acessar. Olha aqui. Agora que ele está abrindo devagarzinho o Chrome. Acho que não vai dar para mostrar não o tráfego web, mas observe, nosso grampo já está capturando tudo lá, ó. Eu vou aqui então acessar meu DNS. NS lookup www. ha.net.br. Fiz uma consulta DNS, não tem NS lookup, beleza, ping www.ha.net.br. Olha aí, aqui ele usou. Tem tanto o NS lookup, ou seja, o resultado da consulta, como também o ICMP que está aqui. Bom, isso em linhas gerais é o que a gente tem. Se eu quisesse capturar só o tráfego ICMP, eu teria colocado aqui captura ICMP, ó, e teria indicado ICMP aqui para capturar, mas aqui seria o geralzão. Isso é captura em rede.
Beleza, pessoal? As firulas ou os filtros específicos a gente coloca lá nos tutoriais, apresenta nos roteiros para vocês, para as práticas, mas o importante é que você entenda a parte física, a parte lógica, a parte de software, faça a sua captura, filtre para partir para a parte de análise. Beleza? É isso que a gente tem então, análise de dados, coleta de dados de mídias voláteis, memória e rede, para a gente fechar então esse tópico 2, já que a gente pegou as mídias não voláteis e agora as mídias voláteis, fechando então nossa quinta semana. Beleza? Complementos aí com material no site, a gente vai ficando por aqui e vamos em frente. Valeu, pessoal! Qualquer coisa retorna, dá uma olhada aí novamente, vê o material complementar e vamos aí fechar com chave de ouro essa quinta semana com as avaliações. Valeu!